vou me atrever a cantar, porque senão essa igreja vai se esvaziar. Eu não sei se você está entendendo o que vai ser liberado aqui. Eu acho que você entrou, já pôde sentir a presença de nosso Deus. Eu sei o que Ele vai derramar aqui nessa noite. A gente só precisa que tenha pelo menos 3 incendiários aqui nessa noite. 3 pessoas que estão dispostas a queimar por Jesus. Porque eu sei o que Ele vai entregar aqui nessa noite. Eu sei o que Ele vai fazer aqui nessa noite. Só depende de você. A decisão está com você de ir até o Mestre. Eu sei o que vai ser entregue aqui nessa noite. Basta você estar desperto agora para ouvir aquilo que o Senhor vai entregar. Amém, igreja? Vamos glorificar, aplaudir o nosso Deus em nome de Jesus, igreja? Vamos aplaudir bem alto que é para Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Vamos lá? Vamos fazer aquela análise do nosso coração e liberar na nossa essência sempre o amor, a gratidão. É o segredo de todas as coisas, igreja. Agora eu estava vindo para a igreja e eu vi uma moça saindo do trabalho dela, sobrecarregada, sabe? Com os seus ombros baixos, com a sua cabeça baixa, parecendo que tinham passado um trator sobre ela. E isso é comum, o nome disso é cansaço para quem teve um dia de trabalho. Mas eu imagino aquela moça nos primeiros dias de trabalho, como o coração dela estava grato, porque ela estava empregada, porque uma porta tinha sido aberta para ela. Nunca saia do seu trabalho como um derrotado. Coloque gratidão no seu coração. Eleve o seu pensamento até a Deus, de Deus, obrigado por mais esse dia. Saia do seu trabalho sempre alegre com Deus. Eu quero que você entenda isso. Não vou dizer que um dia ou outro você não vá sair legal, mas isso não pode ser a sua vida diária, como se a única oportunidade que você tem é aquela e talvez um dia irá melhorar. Não, você é promotor daquilo que você carrega. Você vive aquilo que você emana. Se você emana cansaço, se você emana insatisfação, você vai receber um cansaço duplo e você vai receber uma insatisfação muito maior do que aquela que você está mandando. Ou seja, o nome disso é a fé que nós temos. E nós temos que aprender a usar melhor a nossa fé. Porque fé não é só apenas para nós colocarmos em uma coisa ou apenas na nossa salvação, mas é algo que foi colocado para nós mudarmos este universo. É para nós mudarmos aqueles que estão próximos a nós, porque é aquilo que está emanando da gente, é aquilo que está emanando de mim, é aquilo que está emanando de você. E reconstruir essa visão de fé é que vai fazer toda a diferença. Você reconstruir essa atmosfera de fé que vai fazer toda a diferença. Nós não somos um povinho cansado no final da rua, não. Muito pelo contrário. A terra geme e sofre, esperando a revelação dos filhos de Deus. Como que um filho vai ser revelado em um nível máximo de cansaço? Como que um filho vai ser revelado completamente destruído? Não, é nesses dias que nós temos que entender que nós precisamos respirar de forma correta para nós sentirmos Deus, para nós impulsionarmos Deus para as pessoas. Amém? E aí as chaves serão viradas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. O capítulo é de número 11. Quando você achar o capítulo número 11, vai até o verso de número 2. Amém? Já deu um shalom colgate para essa pessoa que está do seu lado? Olha para ele, olha para frente, para trás. Eu sei que você está procurando a Bíblia agora. Mas é sempre bom, sabe quando você vê alguém e alguém retribuiu ou colocou um sorriso porque você é importante para ela? Sabe, as trocas de energias, um abraço, um aperto de mão. Tudo isso está comunicando alguma coisa. Pessoas são importantes. Não, porque nós estamos muito acostumados com os emojis da vida. No Face colocamos emojis, colocamos isso e aquilo, no WhatsApp, no Instagram. Mas é na vida diária, quando vemos pessoas são importantes. Almas são importantes. Amém? Vamos lá. Isaías, capítulo de número 11,
Verso de número 2. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá. Vocês estão comigo? Diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Fala comigo: sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Se você começar a dominar essas coisas, tem um universo na sua frente que você verá de outra maneira. Nunca mais será igual. Isso você não conquista em uma faculdade, isso você não conquista com a ideologia, isso você não conquista com dogma, isso você não conquista vindo à igreja, isso você conquista apenas quando o Espírito traz isso a nós. Amém? Abra comigo no livro de Eclesiastes. O capítulo é de número 1. E o verso é de número 1. Vou ver essa tradução aqui, que eu não gostei dessa tradução minha. Fica à vontade, viu, André, pra gente. Vamos lá, vamos lá. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou. Vamos lá. Vocês estão comigo? Diz assim: a palavra do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande vaidade, diz o mestre, que grande vaidade, tudo é vaidade. Amém? É isso aí mais ou menos que está escrito? Na minha está assim: a palavra do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Eu prefiro vaidade, vaidade, já dizia o pregador, tudo é vaidade. Ei, 1, 2. Vamos lá, vamos. Você que pode, fecha seus olhos nesse momento. Queimam de amor. Aleluias. Queimam de amor. Levante sua voz em oração. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corpos se queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Vamos lá, estou esperando a igreja entrar no ritmo de oração. Vamos lá. Ao som da tua voz. É com vocês agora. Os nossos queimam de amor, queimam de amor. Queimam de amor, queimam de
amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da tua voz. Queimam de amor, queimam de amor. Ah, Espírito de Deus, nós estamos aqui nesse ambiente, Pai. Nós sabemos quem Tu és de fato, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua graça, reconhecemos a Tua paciência, reconhecemos a Tua grandiosidade, Senhor. E nós damos um comando para todo o reino das trevas bater em retirada, mas que nós consigamos entrar nas esferas que o Senhor tem preparado para nós como igreja. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha falar com a Tua igreja, que o Senhor venha curar corações, Pai, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Glória a Deus, aleluia. Igreja, você já parou para pensar que às vezes você precisa usar a fé de alguém para você conseguir chegar em alguns determinados lugares, para você conseguir chegar em um ambiente de cura? Isso, quando eu falo usar a fé de alguém, é quando a Bíblia diz orai uns pelos outros. Deixo isso entre parênteses para poder continuar o assunto. Para poder, às vezes você não está legal e você precisa que alguém ore por você, porque você entende que a sua fé não está legal. Abro parênteses de novo para poder dizer que isso é muito importante. Não é errado você pedir oração para alguém, amém? Mas tem vezes que isso é no todo da sua vida. É como se você se sentisse um inútil espiritualmente, de alguma maneira. Você precisasse de alguém para que esse alguém usasse a fé que ele tem, porque de alguma maneira você entende que você está desabilitado. Isso é a cosmovisão da fé, isso é o ponto de vista da fé. Isso é o valor da fé. Quando você não tem convicções, quando você não tem certeza, você fala as coisas porque você aprendeu protocolos religiosos. O que seriam protocolos religiosos? É a maneira de orar, é a maneira que, como você deveria pensar, é a quem você pedir, como pedir e o que pedir. Tudo isso é muito frágil e isso tem enfraquecido o evangelho no meio cristão. Porque quando você tem convicções, a sua forma de pensar é diferente. Quando você tem convicções, a sua forma de agir e reagir é diferente. Por que agir e reagir? Porque as ações mostram quem você gostaria que você fosse. Você pensa e fala, olha, eu preciso agir assim, e assim, e assim, porque eu estou em processo de evolução, estou em processo de crescimento. Mas a reação, ela mostra exatamente como está o seu nível espiritual. Porque a reação você não atua. A reação, ela vai emanar o seu âmago. Situações e circunstâncias, ela vem para provar onde você está espiritualmente, para provar como você está no seu nível de maturidade e como você está no seu nível de sabedoria. A reação, ela vai fazer com que você exploda, ou com que você se amedronte, com que você se esconda. As reações, ela é exatamente esse nível. Então, nós estamos em uma época onde nós precisamos ter sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria, como foi falado milhares de vezes aqui, é sofia. O que é essa sofia? No original significa enxergar do ponto de vista de Deus e agir assim. É diferente. É você, no meio daquele tumulto, você conseguir puxar um zoom, planear tudo. E ali você tem que se comportar como Jesus se comportaria. É difícil ou não? Como Jesus se comportou no deserto? Em meio às tentações. A tentação nós sabemos que é um convite a extrapolar um limite posto por Deus. A tentação ela vem pela concupiscência da carne, pela cobiça dos olhos e pela soberba da vida. Ou seja, ela vem pela vontade de você ter, ela vem pela vontade de você sentir, ela vem pela vontade de você ser.
Ou seja, você sempre será tentado por você ter, por você ser e por você sentir. Sempre Satanás ele vai usar essas 3 armas para conseguir te atingir. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você quer ter? Quem você quer ser? E quem você é? Quando você sabe o que você quer, quando você sabe quem você é, e quando você sabe quem você quer ser, Satanás ele fica perdido. Porque você não consegue ser manipulado pelas esferas espirituais a qual ele vai lançar. Que é uma das maiores maneiras de Satanás pegar a pessoa para te desanimar, para fazer com que você fique perdido em um looping espiritual. O que é um looping espiritual? É um ciclo que você fica dando voltas e voltas e para sempre no mesmo lugar. E toda vez que você volta a andar, você continua andando em círculo. Ele sempre vai usar algo chamado mal entendido. Ele sempre vai usar algo chamado ofensa. Só esse começo de mensagem já seria suficiente para você ser alguém completamente diferente. Mas nós vamos entrar e aprofundar um pouquinho mais para nós sabermos em quais maneiras e em quais âmbitos nós estamos sendo pegos. O que foi que te ofendeu ultimamente que você perdeu o brilho quando você vê algumas pessoas à sua frente? Que tipo de engano aconteceu na sua vida que você, de alguma maneira, você olhou assim, você falou, não é bem isso que eu quero, e você começa a gerar em você uma energia de insatisfação. Por exemplo, às vezes você está no centro de Sorocaba, você está lá, vamos lá, talvez você está andando ali pelos melhores bairros de Sorocaba, vou falar por ser a cidade mais próxima aqui. Aí você volta para Alumínio, e quando você passa em alguns bairros, você olha com desdenho. Talvez você foi convidado aí, talvez no Alphaville, ou no Ibiti dos Pássaros, ou no Boa Vista, nesses grandes condomínios. Obrigado. Então, quando você chega em alguns lugares, você começa a desprezar. Talvez você é alguém que ultimamente está sendo chamado para sentar na mesa dos chefes, e quando você chega lá, o assunto são sobre valores grandes. Talvez você está sendo chamado para sentar em alguns lugares que é um assunto novo para você. Aí quando você volta para perto de pessoas que têm uma esfera pequena e ainda pensa pequeno, você não tenta de alguma maneira motivá-los ou amá-los na esfera dele, mas você começa a liberar uma essência de rejeição, uma essência de soberba, uma essência que você já está em um nível diferente. Quem era Jesus quando se esvaziou de todas as suas coroas e desceu ao nível de homem, ao ponto de amar um cego que era rejeitado por todos, chamado Bartimeu, ao ponto de amar, muito pior, alguém que era um ladrão, coletor de imposto, alguém que dava prejuízo a Jerusalém, e ele entrou dentro da casa daquele cara e jantou lá. Quem era Jesus quando atravessou o mar com uma tempestade gigantesca para encontrar um homem nu dentro de um cemitério completamente endemoniado? Quem era Jesus quando atravessou no horário de meio-dia um deserto de Samaria e encontrou uma mulher que já estava no seu 5º casamento, considerada como uma prostituta, pegando água a meio-dia para que ninguém a visse, e Jesus chama e dá uma mensagem para essa mulher? Jesus era um homem que respeitava as esferas das pessoas e amavam as pessoas porque elas eram, mas não por aquilo que elas carregavam. Você não pode parar de desabilitar pessoas porque ela não está mais oferecendo algo que alimente a sua esfera, ou porque você acha que ela não tem mais nada a te oferecer, porque você está emanando para essas pessoas que ela ficou para trás. As pessoas percebem o que está sendo liberado de dentro de você. Talvez algum dia, quando você não tinha a oportunidade que você tem hoje, você se sentiu ofendido. Mas hoje, por algumas conquistas, você olha para essas pessoas que te ofenderam um dia e está retribuindo esta energia para elas, dizendo que agora você está em um nível acima delas. Vocês estão comigo?
Meu Deus, esse Deus não é gente. Meu Deus. Deus está te pegando nessa noite, eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Jesus, ele era perfeito no que ele fazia. Ele sabia exatamente quem ele era. Judas andava com ele, sentava na mesa com ele, comia com ele, dormia próximo a ele, andou no mesmo barco que ele, passou 3 anos ouvindo ele pregar e não sabia quem ele era. Porque o reino que Judas se interessava era um reino terreno. Judas olhava para Jesus e via o rei de Jerusalém. Judas olhava para Jesus e via um grande político, ele olhava para Jesus e via um grande líder, mas ele não conseguia olhar para Jesus e ver o Messias. Ele não conseguia olhar para Jesus e ver alguém amado, alguém que foi enviado pelo Espírito de Deus. Ele só enxergava um homem político. Talvez você seja alguém que só enxerga Jesus como um líder político, como alguém apenas que veio para poder te salvar do inferno, como alguém que veio para trazer um remédio paliativo. Você não enxerga a pessoa dele. Um Jesus que morreu e ressuscitou para poder nos levar à sala chamada secreto, para nos dar revelação, para nos dar poder, para abrir a nossa mente, para abrir a nossa visão. O som tá bom, tô falando alto para as pessoas ficarem espertas mesmo. Amém? Vamos lá. Mas eu gostaria nessa noite de chamar a atenção para vocês entenderem quem de fato é você. Quem de fato é Jesus para você. E quem de fato são as pessoas que estão próximas a você. Você está conseguindo entender essas 3 esferas? Se você começar a ter essa percepção, você vai começar a gastar a energia certa. Você vai começar a receber a energia certa. Você vai começar a destravar ambientes. Você vai começar a se destravar espiritualmente. Porque você vai ser convidado a andar em uma onda completamente diferente. Quando nós observamos o texto aqui, a qual nós lemos, a Bíblia fala sobre um espírito de sabedoria. E quando nós falamos do segundo texto, a qual foi lido, Salomão, quem era Salomão? Salomão, ele era filho do rei mais poderoso que houve em Israel. Quem era Salomão? Salomão foi alguém que herdou do pai muita riqueza. Salomão foi alguém que herdou do pai um templo gigante, porque o pai queria fazer um templo, e Deus falou: Davi, você não vai fazer um templo, porque as suas mãos estão contaminadas de sangue. Ou seja, vamos lá. Tem coisas que você gostaria de fazer, tem ambientes que você gostaria de entrar, mas as práticas que um dia você cometeu, Deus não vai permitir que você faça. Você vai ser habilitado em outras áreas. Por isso que existe um corpo chamado igreja. Porque tem pessoas que eu irei acessar, e tem outras pessoas que eu não irei acessar. A igreja é justamente isso. Eu toco em uma esfera, o Andrew toca em outra esfera, o Léo toca em outra esfera, a Gabi toca em outra esfera, a Raquel toca em outra esfera, a Maíra toca em outra esfera, e aí nós vamos sendo igreja, e cada um vai levando a sua contribuição para o reino, cada um vai tocando, cada um vai mexendo, cada um vai movimentando. Por isso que você não pode ser apenas mais um no corpo de Cristo. Por isso que você não pode ser mais um, porque não é só sobre ser mais um, é sobre ser um como um Cristo é. Vocês estão comigo? Vamos lá. Salomão, ele recebe, além dele receber toda essa riqueza, além dele receber todo esse poder do Pai, ele recebe o que é mais importante. O quê? O Deus do pai dele. A Bíblia diz que um dia Salomão, ele recebe uma visão. Em sonho, Deus visita ele. E Deus fala: Salomão, o que você quer? Salomão podia pedir uma Mercedes, Salomão podia pedir uma mansão, Salomão podia pedir todos os reinos da terra.
E Deus o daria porque Deus perguntou para ele o que ele queria. Deus estava perguntando o que você quer. Assim como mesmo Deus um dia perguntou para um cego, o que tu queres que eu te faça? O mesmo Deus que um dia perguntou para Jacó, o que tu queres que eu te faça? Salomão lhe falou, me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Você já pediu sabedoria a Deus? Sabedoria, sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Conhecimento você pode adquirir lendo livros. Conhecimento você pode adquirir em uma faculdade. Conhecimento você pode adquirir com a experiência da vida. Mas a sabedoria, ela só é dada pelo Espírito de Deus. A sabedoria, ela só é dada pelo próprio Deus. É completamente diferente. É por isso que você pode ver um iletrado, um incauto, alguém que talvez nunca pisou em uma escola, com a sabedoria majestosa, alguém que vai dar conselhos, que vai mexer com a sua alma, vai mexer com as suas estruturas, porque nem o maior psicólogo, PhD, o psicanalista, o psiquiatra formado na maior faculdade, com todas as suas experiências e livros lidos, ele pode tocar em uma esfera que Deus dá a um profeta humilde e simples, que talvez não saiba nem pronunciar as palavras corretamente. Porque ele libera um nível de sabedoria completamente diferente. Sabedoria é você conseguir dar uma resposta de direcionamento. Sabedoria é você conseguir dar uma resposta onde que a pessoa ela consiga fazer uma autoanálise e ali tomar uma decisão necessária para a vida dela. Quando você vê Salomão, um homem que escreveu 3 livros da Bíblia, qual livros? Cantares de Salomão, ele escreveu Provérbios, ele escreve depois Eclesiastes. Um homem que teve muita experiência, um homem que teve acesso a muita riqueza. Você vê no capítulo 1 ele dizendo, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Quando Deus fala para ele, o que você pedir eu te darei, ele pede sabedoria, Deus fala, Salomão, porque tu pediste sabedoria, eu não te darei só sabedoria. Eu te darei riqueza. Eu te darei fama. Eu te darei glória. Você consegue entender? Deus cumpriu o que ele falou. Olha para a pessoa do lado e fala, Deus cumpre o que fala. Deus cumpre o que fala. Salomão, ele se torna um homem bem-sucedido. Salomão, ele começa a escrever, ele começa a construir o templo. São 7 anos construindo o templo. Um templo que, na moeda de hoje, se fosse contabilizado, seria cerca de 50 milhões para poder deixar aquele templo como ele construiu. Ele manda trazer as melhores madeiras, ele manda trazer os melhores ouros mais puros, com os maiores quilates, porque ele queria e precisava fazer o melhor para Deus. E sabe, quando a gente lê o livro de 2 Crônicas, quando Salomão ele termina de fazer todo aquele templo, ele começa a fazer vários sacrifícios, e a Bíblia diz que o poder de Deus entra dentro daquele templo, a fumaça do Senhor cobre todo aquele templo, porque Deus estava presente naquele lugar. A Bíblia diz que os sacerdotes não conseguem ficar de pé, porque a glória era tanta que eles não suportavam. Vocês conseguem entender o nível que Salomão estava, o que ele estava acessando, como ele estava acessando, o poder que ele estava tocando, o que ele estava fazendo? A sabedoria dele era gigantesca. Salomão conseguia falar sobre biologia, Salomão conseguia falar sobre filosofia, Salomão conseguia falar sobre arquitetura, Salomão conseguia falar sobre todos os assuntos daquela época. Ele conseguia falar sobre as plantas, ele dava detalhes. Deus deu uma sabedoria para ele acima da média. A Bíblia fala sobre uma rainha, chamada Rainha de Sabá, que andou 4 quilômetros para poder encontrá-lo. Você consegue entender? 4.000 quilômetros para poder encontrá-lo. E quando ela chega naquele lugar, ela fala, Salomão não era o que eu pensava ou o que falaram dele. Ele é muito mais do que falaram. Que homem sábio, que homem acima da média. A Bíblia diz que ela resolve dar 4.000 quilos de ouro para Salomão. Sabe o que Salomão faz? Se você está me dando 4.000 quilos de ouro, eu estou te dando 8.000 quilos de ouro. Porque o meu Deus, Ele consegue suprir
O meu Deus é muito maior que o seu Deus. A nossa riqueza é muito maior do que essa. Você está conseguindo entender? Sobre um Deus que faz com que você empreste, não com que você peça emprestado. É um Deus que quando você começa a atingir níveis de sabedoria, você começa a acessar áreas completamente diferentes. É um Deus muito acima de um Deus preso na igreja. Um Deus simplesmente que nós viemos aqui, adoramos, andamos em necessidade diária durante vários tempos e nós não conseguimos romper, nós não conseguimos acessar, nós não conseguimos ir adiante. Igreja, você precisa abrir os horizontes. Você precisa ampliar a sua mente. Você precisa ampliar a sua visão. Se eu pudesse falar para vocês o que eu gostaria, mas vou falar um negócio para vocês. A Bíblia diz que tinha um homem, que ele era aleijado e colocaram ele dentro de uma casa onde Jesus estava. Ele olhou para o homem lá no final assim e disse: os teus pecados estão perdoados. Aí alguém próximo a ele foi lá e falou assim: como pode alguém dizer os seus pecados estão perdoados? Mas Jesus, aquele que sondava os pensamentos, aquele que conhecia as pessoas, ele olha na direção e diz: o que é mais fácil falar? Os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Aquele homem que era aleijado, ele levantou e começou a andar no meio daquela multidão. Sabe o que é que eu entendo com isso? Que antes de Deus responder os teus pedidos, aquilo que você deseja, aquilo que você anseia, Ele primeiro quer te tratar espiritualmente, Ele primeiro quer te limpar, Ele primeiro quer tratar todas as suas imperfeições espirituais. Primeiro Ele quer dizer que você tem utilidade no reino, primeiro Ele quer reativar você ao reino. Porque não é só sobre você andar, não é só sobre você conquistar, não é só sobre você ter. Aí eu volto à mensagem dizendo, tem coisas que Deus não respondeu à sua oração, porque você não está aceitando primeiro o tratamento espiritual dele. Você não quer abrir mão de coisas, você não quer abrir mão de lugares, você não quer abrir mão de algumas pessoas. Vamos lá, vocês estão comigo? O tratamento espiritual é importante. O tratamento espiritual é necessário. O tratamento espiritual é fundamental. Aí você vai ver, tem coisa que você está pedindo, tem coisa que você está há anos. Deus, cura meu filho, Deus, cura minha casa, Deus, por favor, abre aquela porta. E nada acontece, porque Deus está falando, primeiro eu tenho algo a tratar. Não interrompa meu tratamento, não pare aquilo que eu comecei, não pare a minha obra espiritual. E isso é abrir barreiras, e isso é abrir horizontes, e isso é abrir dimensões, e isso é abrir esferas necessárias de amadurecimento espiritual. Para de fugir de Deus. Pare de fugir de Deus. Deus começa, é muito lindo, é belo, porque Ele vem com bálsamo, Ele vem curando, Ele vem tratando, Ele vem dizendo que vai ceiar na sua casa, Ele vem dizendo que vai morar nela, Ele vem dizendo que é importante, é bom estar com você. Mas, todavia, entretanto, porém, Ele diz assim: até aqui nós caminhamos juntos, mas para nós continuarmos juntos e atravessarmos essa porta juntos, é necessário você deixar isso aqui também para trás. Porque é sobre obediência, é sobre a liberdade. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade, já dizia o pregador. Porque as pessoas acham que vaidade é um carro do ano. As pessoas acham que vaidade é uma casa grande. Mas vaidade é você viver nos seus próprios pensamentos. Viver nas suas próprias ideologias. Tem gente que acha que não precisa de ir à igreja. Ela simplesmente adora e busca a Deus na casa dela e está tudo bem. É como se fosse um Deus preso apenas para ela. E esse Deus não tinha que ser levado a outros. Vocês estão comigo? Sabe, há um tempo atrás começou um movimento de algumas pessoas frustradas com a igreja e começaram a atacar a igreja. No livro de Apocalipse, se eu não me engano, vou arriscar, acho que é capítulo 4, capítulo 20. Tem um verso que diz: sai dela, povo meu, falando sobre a Babilônia. E as pessoas hoje usam, há algum tempo atrás ela começa a usar para as pessoas pararem de ir congregar. E elas apenas ser igreja com um grupo específico, apenas
como se fosse o movimento G12 que foi criado há um tempo atrás. Ali eu coloco quem eu gosto, quem contribui da mesma ideia comigo. Ali eu seleciono pessoas e está tudo ótimo, está tudo bem. Mas quando a gente vê um Deus que tem 7 igrejas de Apocalipse, e tem uma igreja que ela se considerava, a igreja de Esmirna, ela se considerava pobre. E Deus vira para ela e diz: vocês acham que vocês são pobres, mas vocês não são pobres, vocês são ricos espiritualmente, porque vocês são ricos em Cristo. Não desistam mesmo em meio à perseguição, não desista mesmo em meio aos ataques. É necessário que vocês vá, é necessário que vocês avancem. A gente vê um Salomão que teve essa experiência no templo de ver a glória invadindo. A gente vê um Salomão que atinge nível de sabedoria muito grande. A gente vê um Salomão que ele abria a janela dele e ele conseguia enxergar 400 cavalos, um harém que ele podia escolher qualquer cavalo dele ali. Eram os melhores cavalos, como se fosse considerado hoje BMW, como se fosse considerado hoje Ferrari, Mercedes, Volvo, Bugatti, Lamborghini. Naquela época era como se fosse, ele falava: com qual cavalo eu vou sair hoje? A gente vê um homem que tinha todas essas bênçãos. A gente vê um homem que tinha acesso a todas essas coisas, transformando as bênçãos do Senhor em maldição. A gente vê um homem que se perdeu. A gente vê um homem, por quê? O homem, ele é insaciável. O próprio Salomão, ele fala isso lá no capítulo 3, verso 11 de Eclesiastes. Ele diz que o homem tem a eternidade dentro dele. Ele diz: Deus colocou a eternidade dentro do homem. O que é a eternidade? Está dizendo que é algo que não tem fim. O homem, ele sempre vai buscar. Quando eu falo do homem, estou falando do ser humano. O ser humano, ele sempre vai buscar. Ele sempre vai estar. Ele nunca vai estar satisfeito. Ele nunca vai estar. Porque Deus colocou isso dentro dele. Só que só Deus pode preencher isso nele. É isso que é importante. As pessoas não conseguem compreender. Só Deus, só Deus. Quando as pessoas elas chegam em um nível, eu gosto de dar uma ilustração, acho que eu já falei ela diversas vezes também. Quando você é criança, você está lá: nossa, como eu gostaria de ter uma bicicleta. Se eu tivesse uma bicicleta seria tão legal. Eu ia poder comprar o pão para minha mãe. Os cachorros não iam me perseguir na rua que eu passava rapidão. E aí começa. Daqui um dia ela fala: não, o negócio mesmo é uma moto. Se eu tivesse uma moto, rapaz, aí eu não ia, sabe, eu ia poder ir para onde que eu quisesse, eu ia para a igreja, ia ser tão legal. Aí você olha de repente e fala: mas no dia de chuva a moto é terrível, né? Eu precisava mesmo era de um carro, porque se eu tivesse um carro, se eu não conseguisse pagar uma parcela, eu já fazia um Uber, aí eu já puxava ali, fazia uma correria, outra, podia carregar os irmãos, podia levar minha mãe ao mercado. Aí um dia ele vai olhar: poxa, o que eu preciso mesmo é de uma namorada. Estou sozinho, assistindo essa Netflix aqui. Se eu tivesse uma namorada, se eu tivesse um namorado, aí aparece o namorado, a namorada. Daqui um dia ele olha: eu preciso mesmo é casar, para receber a bênção do Senhor, para eu poder evoluir. Eu preciso mesmo é de um filho. Aí começa, você está conseguindo entender? Aí vai, daqui um dia ele não entendia que ele sempre precisou de Deus. E sempre colocou esse vazio em objetos, em pessoas, colocou família, colocou um filho, colocou a esposa, e aí no final ele vai sentir no vazio, ele diz: não, o que eu preciso mesmo é curtir a vida. Eu fiz tudo isso muito cedo. Olha como as pessoas estão curtindo, aí vem um divórcio, do divórcio vem um acesso à bebida, aí vem acesso a drogas, aí você começa a sentir: não, precisa curtir, eu preciso da balada, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de me movimentar, a vida é muito passageira. O homem, ele é sem fim. O homem tem a eternidade. Toda vez que o homem senta no bar pedindo uma dose de bebida, ele está procurando Deus, ele não sabe. Toda vez que alguém corre até uma boca de fumo pedindo uma maconha, pedindo um crack ou um baseado ou qualquer coisa, ele está procurando Deus, ele não sabe. Toda vez que o homem bate na porta de um prostíbulo, ele está procurando Deus, ele não sabe. Porque essas coisas não podem preencher. Vaidade de vaidade é tudo vaidade, já dizia o pregador.
Você consegue entender que não é sobre coisas, não é sobre lugares, não é sobre pessoa, mas é sobre um vazio que só Jesus, só Jesus. Não é a religião, não é a igreja, é Jesus, é Jesus. Você precisa ser tratado primeiro espiritualmente. Seus pecados estão perdoados. Isso é um encontro genuíno, isso é um encontro de verdade. Agora sim, levanta e anda. Levanta, como Deus quer falar, levanta e anda para várias pessoas. Como Deus quer falar, levanta e anda para várias pessoas. Como Deus quer dizer assim, olha, aquele desejo daquela casa, aquela promoção no trabalho, ela é uma realidade. Mas hoje, se eu fizer isso, será uma maldição amanhã. Amanhã você estará cansado demais para servir. Amanhã você estará ocupado demais para servir pessoas, para amar pessoas. Você não vai entender as esferas do que ficaram para trás. Vocês estão comigo? Vamos lá. Salomão, ele se corrompeu, para nós encerrarmos. Salomão, ele se corrompeu. Ele começou a se envolver com moabitas. Ele começou a se envolver com mulheres egípcias. Ele começou a se envolver, ele tinha 300 princesas e 700 concubinas. Ali, ele começa a se perder, por quê? Ele começa a trazer vários costumes egípcios. Ele começa a trazer vários costumes de várias denominações. Aí ele funda a maçonaria. Salomão, ele começa a mexer com forças ocultas, porque o homem, ele é insaciável. Ele começa a mexer com poderes, com esferas muito poderosas. Mas chega um dia que Salomão, ele vê os seus músculos se transformando em água. Ele vê a sua pele chegando cada vez mais próximo dos ossos. Ele diz que os olhos dele começam a se fechar como uma janela cansada. Ele diz que as suas pernas começam a se enfraquecer. E agora ele olha e diz, é tudo vaidade. Tudo que eu busquei até aqui não tem valor algum. Eu não tenho mais o paladar que eu tinha. Eu não tenho mais o olfato que eu tinha. Eu não tenho mais a visão que eu tinha. Eu não tenho mais o desejo que eu tinha. É tudo vaidade. Ele só fala que é tudo vaidade, porque um dia ele rejeitou a sabedoria. Ele começou a viver seus próprios princípios. Ele começou a viver a sua própria vida. E você vê um homem perdido. Você vê um homem que não sabe mais o que quer. Você vê um homem que está completamente insatisfeito, porque não é sobre ter coisas. Quando você vê um ator que você olha assim e diz, cara, como eu gostaria de estar nesse nível para poder viajar para todos os lugares. De repente você escuta, fulano de tal teve uma overdose e morreu. Por quê? Fulano de tal tomou uma caixa de remédio e faleceu. Fulano de tal se jogou de tal lugar. Fulano de tal deu um tiro na sua própria cabeça. Porque não é sobre a fama, não é sobre a glória, não é sobre o poder, não é sobre a religião, é sobre Jesus. Aquele que você tem acesso hoje, você tem rejeitado por coisas pequenas. Um dia Jesus olhou para um jovem e disse, vende tudo o que tem e segue-me. Aquele jovem olhou para Jesus e disse, tudo é muito. Aquele jovem era alguém muito rico. Mas eu te pergunto nessa noite, qual é o seu tudo? Um relacionamento que Deus não está aprovando? Uma teimosia que você está insistindo? Deus não vai mudar de ideia para você ser feliz, porque a sua felicidade não baseia no seu desejo derrocado, no seu desejo atual. É ilusão, vaidade de vaidade. Hoje tudo que você deseja é apenas uma ilusão passageira. A Bíblia diz que nós somos como uma neblina que logo se passa. Vamos lá. A Bíblia fala sobre uma mulher que estava preocupada em servir Jesus. Jesus chegou à casa dela e a irmã dela ficou aos pés de Jesus. Estava lá chapando nos pés de Jesus, ensinando, e ela está lá, Jesus, se derramando naquele ambiente. Mas tinha alguém que estava preocupada em matar a fome física de Jesus. Ela estava na cozinha e estava prestando atenção no que Jesus estava fazendo.
De repente ela vê a irmã dela chapadona, cheia do Espírito Santo aos pés de Jesus. Ela se incomoda e diz: ó Jesus, manda a minha irmã me ajudar. Jesus fala: ei, ela está fazendo o melhor. Ela está se alimentando espiritualmente. Ela está comendo do pão da vida. Não é sobre o serviço que você disse que seria apenas um tempo para o seu crescimento, mas é sobre a tua qualidade de crescimento espiritual. Coisas são passageiras. Pessoas vêm e vai. Vamos lá. Palavras vêm e vão. Mas Deus é eterno. Eu não sei quem é Deus para você, mas nessa noite eu te chamo a você pensar sobre quem você é, quem você quer ser e quem é Deus para você. Se coloque de pé que eu quero orar com vocês. Peça a Deus sabedoria como você nunca pediu antes. Tem uma esfera que te espera, tem uma esfera que te aguarda.